Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, desde já eu te convido para que, se você ainda não é um inscrito do canal, inscreva-se, ative o sininho e assim você receberá todas as notificações de vídeos novos no canal. E aí, também você pode compartilhar esse vídeo, esse estudo, para abençoar a vida de outras pessoas. Estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, e hoje nós vamos finalizar então o capítulo 19, que foi dividido em 3 partes. Então, caso você esteja chegando por aqui, hoje vai ser a parte 3, vai ser a partir do versículo 25 em diante, até o fim. E tem aqui no canal os vídeos anteriores, caso você tenha perdido. E agora eu te convido para que a gente entre no momento de oração, entregue esse momento a Deus, para que Ele venha nos abençoar e abrir o nosso entendimento acerca de Sua palavra. Então, eu te convido agora para que você se acalme aí onde você está, seja na rua, seja dirigindo, não importa se você está em casa, mas eu gostaria que você se concentrasse agora, junto comigo, se acalmasse para a gente fazer juntos aqui um momento de oração, né? Agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo. Te agradeço, Pai, por cada pessoa aqui reunida, Senhor, que separou esse tempo para aprender mais da Sua palavra. Parou para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe cada vida, que nesse momento o Espírito Santo venha agir mediante aqui esse estudo, venha agir na vida de cada um que está agora dedicando esse tempo para aprender mais. Que os nossos ouvidos, Senhor, venham ser abertos para que possamos ouvir de fato a Tua palavra. Não só escutar, mas ouvir com atenção. Que o nosso coração, Pai, muitas vezes de pedra, possa ser quebrantado diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. E que nossas vidas venham se transformar cada dia mais através do Seu direcionamento, através da Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo. Estamos aqui, Pai, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Tu tens cuidado de nós com zelo, com amor, com carinho, com sabedoria, nos guiando e nos direcionando. Então eu peço agora que o Espírito Santo venha fazer parte desse momento, venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos ouvir, entender, compreender, guardar, obedecer e meditar na Tua santa palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor, e desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, como eu já disse, se você tem uma Bíblia e você quer acompanhar com a sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? Eu costumo colocar aqui na tela a passagem, né, que a gente está lendo. Fica aqui então na tela a parte bíblica ao qual estamos estudando. Hoje vai ser o capítulo 19, versículo a partir do 25, tá bom? Então vou passar aqui. No capítulo anterior, né, que são os versículos anteriores, ali Jesus, ele já estava sendo direcionado para ser crucificado. A gente vê que Pilatos escreveu ali, né, na plaquinha de Jesus, toda a explicação sobre aquela escrita, tá no vídeo anterior. E aí eu inicio aqui do versículo 25, que diz:
E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então, eu vou já parar aqui, nesse primeiro versículo, que eu vou lendo, e à medida que eu vou lendo, eu vou parando para explicar. Então, Jesus, ele já estava na cruz, E a gente viu quem era que estava ali, dos que estavam presentes. E a gente vê que Jesus, mesmo com toda a sua dor, ele olha da cruz para baixo e vê ali a sua mãe. E o discípulo a quem ele amava. Quem é esse discípulo? É João. João, ele sempre escreve aqui, como ele está escrevendo, ele sempre escreve o discípulo a quem ele mais amava, o discípulo a quem ele amava, o discípulo amado. Então, João sempre se reporta a ele mesmo desta forma. Então, Jesus olhou e viu que o discípulo, amado, estava ali presente também. Então, ele se preocupa ali, com a sua mãe. Mesmo com toda a dor, imagina, ele já tinha sido pregado, ele já estava com as estacas na mão, com as estacas no pé, nos pés, e ele já tinha, assim, sofrido muitas chicotadas, ele já estava com seu corpo bem, assim, dolorido, E ele olha, então, e vê ali sua mãe, vê João. E de todos os discípulos, os apóstolos, por que só João estava ali? O único apóstolo que estava lá na cruz com Jesus. Dos 12, só tinha ele. Dos 12 apóstolos, só tinha ele lá. Sabe por quê, gente? Todos abandonaram. Ele não. E o que era que tinha em João que fez ele ir até o fim? Por que os outros também não foram? Ou por que João não desistiu como os outros, Não se amedrontou no meio do processo? E ele chegou até a parte da cruz, Junto com a mãe de Jesus ali, porque ele perseverou. João, ele perseverou até o fim. Ele era o discípulo amado de Jesus. Então, quando fala o discípulo amado, está dizendo que ele entendia o amor de Jesus por ele. Não está dizendo era o discípulo que amava mais a Jesus. Não. Está dizendo o discípulo amado. Ele entendeu o amor de Deus por ele. Ele entendeu o amor de Jesus por ele. E é isso que nós precisamos muitas vezes. Entender o amor de Deus por nós. E é claro que nós vamos amar a Deus também, mas nós temos que de fato nos deixar sentir esse amor. Nós temos que nos permitir sentir esse amor. E essa é a única forma de ir até o fim. Então, não estava no pé da cruz quem amava muito a Deus. Não, porque eu amo a Deus demais, acima de todas. Não estava. Quem amava muito a Deus, que falava que amava muito a Jesus, e que mataria, que morria, e que fazia, e que acontecia, era Pedro. Pedro não estava. Não estava lá no pé da cruz aquele que sabia mais de teologia, aquele que lia as escrituras de trás para frente, aquele que era o entendido da lei, da palavra.
Pelo contrário, esses aí foram os que não aceitaram a verdade vinda do alto, né? E perseguiram então Jesus para matá-lo, né? Não estava também lá no pé da cruz aquele que servia demais a Deus. Porque eu faço, eu. E o que a gente precisa entender é que muitas vezes não é sobre o que eu faço, é sobre o que Deus pode fazer através da minha vida. É sobre o que Ele pode fazer através da minha vida, através do propósito ao qual Ele me direcionou. Então, João, ele se permitiu sentir esse amor. Ele se permitiu deixar com que ele sentisse esse amor de Jesus tão grande por ele, que fez ele ficar ali, permanecer até o final, sabe? Porque é tão bom a gente se sentir amado. Quem é que não gosta de estar ao lado daquela pessoa que você sente que ela te ama de verdade? Quem é que não gosta, né? Então, é por isso que João, ele perseverou ali até o final. Não é sobre o que eu faço, se sou eu que amo mais, eu que trabalho mais, eu sirvo mais, eu sei mais a palavra, eu mais isso, eu vou mais na igreja, eu vou mais... Não é sobre isso. Não é sobre eu. É sobre Ele. É sobre Jesus. É sobre o amor que Ele derrama na nossa vida. É sobre o que Ele permite com que a gente faça. É sobre o que Ele direciona e nos chama, né? Para que a gente faça junto com Ele. Porque nós sozinhos não fazemos nada. João só chegou até o final porque ele se permitiu sentir esse amor de Jesus. E o amor que era transbordado na vida de João era tão grande que ali João não estava se importando com nada. Se ele ia ser pego, ele queria estar ali, sentindo aquele amor sendo transbordado na vida dele. Então, o maior desafio do Evangelho é esse. É com que eu e você venha entender o quão amados somos por Deus e permanecer nesse amor. Uma vez que a gente de fato sente o nosso coração arder por Jesus, a gente quer permanecer. A gente quer estar ali, sentindo, buscando mais e mais e mais desse amor. E é tão interessante que lá, voltando um pouquinho, em João 15, no versículo 9, diz: como o Pai me amou, também eu amo a vocês. Permaneçam no meu amor. E aí a gente volta aqui pro texto, né? E percebe quem é o único que está no pé da cruz. É o discípulo amado. Os outros que amava mais, que servia mais, que fazia mais, que era eu, não ficou ninguém. Mas aquele discípulo amado que se permitia sentir o amor de Jesus, ele estava lá, na cruz, perseverando até o fim. Versículo 27. Depois disse ao discípulo, primeiro ele olha, né, para a mãe e fala: mulher, está aí o seu filho. E ele olha ao discípulo e diz: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui a gente vê, né, a preocupação então de Jesus com a sua mãe, mesmo na cruz, mesmo com toda a dor, ele continua cuidando e servindo o outro. Jesus lá estava com uma dor tão intensa, com seu corpo todo dilacerado, os pregos cravados, a coroa de espinho perfurando a cabeça. A gente consegue imaginar a angústia, mas ainda assim, ele não está preocupado com o que ele está sentindo. Ele ainda assim
está preocupado em servir ali o próximo. Então ele olha para sua mãe e fala: ei, tá aí, mãe, ó, seu filho. Ele agora vai fazer o papel de seu filho. E essa é a natureza de Jesus. Mesmo passando ali por dor, mesmo passando por dificuldade, mesmo sabendo que, sentindo tudo o que ele estava sentindo, ele ainda assim está servindo ao próximo. E João, como era o único apóstolo que estava na cruz, era o único que tinha perseverado, é esse ao qual Jesus confia para que cuide ali então da sua mãe. E nós precisamos, fica aqui, né, nesse exemplo de Jesus, precisamos meditar, precisamos aprender com a natureza de Cristo. Essas palavras, a Bíblia, tudo isso que nós estamos estudando é para que a gente possa meditar e mudar a nossa natureza, para que a nossa natureza seja parecida com a natureza dele, que se importa com o outro, mesmo diante de toda a diversidade de dor. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Então vamos lá. A gente vê, né, muitas passagens bíblicas falando para que se cumprisse a Escritura. Em muitas partes a gente vê falando isso, né, para que as Escrituras se cumprissem, para se cumprir as Escrituras. Aqui no versículo 28 está muito claro, né? E Jesus olhou, já fiz tudo como tinha que fazer, ainda falta essa. Então, a Escritura, ela foi cumprida em todos os aspectos. Tudo que tem no Antigo Testamento, ele sempre está apontando para Jesus. Sempre eu falo isso nos estudos e eu não me canso de falar. Então, desde o que aconteceu lá no início de Gênesis até Apocalipse, é falando de Jesus. Jesus antes de vir, Jesus quando veio e Apocalipse, Jesus quando vai voltar. Então, é tudo sobre ele, tá bom? Então, ele veio, ele cumpriu tudo que já havia sido profetizado. Faltava só a questão da sede. Então, ele disse, tenho sede. E ali tinha um vaso com vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e colocaram essa esponja num isopo, né? E eu vou explicar agora o que é isopo, né? Isopo. Isopo era uma planta, tá? Que ela tinha a função de uma esponja. Ela era um tipo de planta que ela absorvia o líquido. E onde é que a gente encontra, né, essa passagem? Onde é que se está dizendo que era para que se cumprisse as Escrituras? Onde era que estava escrito isso, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora em qual parte da Bíblia nós encontramos, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês. Lá em Salmo, no livro de Salmo, no capítulo 69, no versículo 21. Tá, Gisele? E aí, o que é que diz lá, né? Então, vamos ler aqui. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre. Então, Jesus, ele já sabia exatamente
cada momento, cada passo, cada chibatada, cada tapa, cada cuspida que ele iria levar. Ele já sabia. Então, isso foi escrito lá no livro de Salmo. Então, você pode aí depois, anota essa referência, Salmo 69, versículo 21, para que depois você possa estudar, possa meditar, tá bom? E também tem algo muito profético aqui, né? Falando sobre o hisopo. Mas eu vou já ler aqui o versículo 30 e eu já faço um apanhado aqui dessa explicação. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então aqui, esse hisopo que eu estava explicando para vocês, né, que é uma planta, inclusive tem uma foto dele, de como é no final do estudo, por isso que eu peço, né, fique até o final que tem um a mais, né, tem um bônus, geralmente tem imagens, tem mais explicações, então fica aí comigo até o final. Lá em Êxodo, onde é que a gente encontra, né, esse hisopo? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 22. É lá que aparece, né? Lá quando Moisés, né, tá falando com o faraó, lá quando Deus envia as 10 pragas, e a 10ª praga foi o anjo da morte, né, que levaria então todos os filhos primogênitos. E aí Deus ele dá uma ordenança ao seu povo, que é aquilo que eu costumo dizer, Deus ele não faz nada sem avisar os seus. Por isso que a gente precisa estar atento na palavra. Naquela época, quando Moisés foi tirar, né, libertar o povo do Egito, Moisés, direcionado por Deus, né, em todas as suas falas e ações, teve esse fato, né, que diz assim: a décima praga diz assim: eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, né? Aqui é no capítulo 12, no versículo 12. Agora eu vou ler lá no versículo 22 que eu citei agora. Então, capítulo 12, versículo 12 está dizendo aqui o que foi que Deus disse, né? Que seria então ali a última praga. E aí no versículo 22 diz assim, ó, eu vou ler o 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, o que é que está acontecendo aqui, tá? Deus ele está instituindo a primeira Páscoa. Deus ali direcionando Moisés. Moisés chama os anciãos, que eram as pessoas idosas, né, que continha ali a sabedoria tanto da vida quanto da palavra, das instruções de Deus. E aqui Moisés então está dando a ordenança, né, para a primeira Páscoa. Então esse capítulo 12, depois se você quiser ler, tem também um estudo sobre isso aqui no canal. E o que isso tem a ver com Jesus? Por que você voltou lá em Êxodo? Por que você está falando de Moisés, de Egito? Gente, aqui já era uma sombra do que iria acontecer mais à frente. Aqui, quando Moisés está instituindo aqui a Páscoa, Moisés
Quando eu digo Moisés, não foi Moisés que instituiu, tá, gente? Moisés está sendo boca de Deus. Moisés, ele foi levantado pelo Senhor. E tudo aquilo que o Senhor mandava, Moisés falava. Então, quando eu digo que Moisés, não é Moisés, né? Foi Deus. Então, Deus aqui instituiu a primeira Páscoa. E ele está dizendo aqui como é que seria a passagem desse anjo da morte. E no versículo 22 diz assim: então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver, molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta em ambas ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Então aqui duas coisas a gente já sabe. Deus instituiu a primeira Páscoa. A última praga seria o anjo da morte, passaria, levaria todos os primogênitos. Mas, para escapar do anjo da morte, o que teria que ser feito? Teria que ser sacrificado, então, o cordeiro. Aquele sangue do cordeiro, ele teria que ser passado nas vergas da porta, né, nos batentes laterais, em cima. E quando o anjo da morte passasse e identificasse o sangue do cordeiro naquela casa, ele não entraria. Mas bastava só eu passar o sangue do cordeiro e desobedecer a Deus? Deus mandou não sair até o dia seguinte. Imagina, eu passei o sangue ali, mas desobedeço a Deus e eu vou ter a curiosidade, vou sair para ver o que é que está acontecendo. Iria morrer, porque está desobedecendo a Deus. Então, gente, o que eu quero fazer um paralelo aqui, né? E o hisopo é a planta, né, que foi usada. Então, desde então, lá da época de Moisés, foi usada até a época de Jesus. Jesus aqui, ele está justamente representando esse cordeiro. Então o hisopo, ele foi usado para passar o sangue do cordeiro na porta, né? Para a primeira Páscoa. Então aqui tudo já falava sobre Jesus. Jesus, ele foi o cordeiro. Jesus, ele foi o cordeiro. E o sangue dele, passado na nossa vida, é o que nos livra do anjo da morte eterna. Aqui, o que esse povo passou era uma representação do que estava por vir. Então, Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, o Filho de Deus, enviado à terra para que, através, né, ele doou a sua vida por todos nós, ele entregou a sua vida por todos nós. E o sangue do Cordeiro, que é o que foi derramado na cruz, foi por mim, foi por você. Agora, assim como na Páscoa, lá de Êxodo, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso passar esse sangue, né, nos umbrais da porta, na minha vida. Mas eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso entender da palavra, eu preciso viver o que é que Deus tem para minha vida. Se aquele povo passasse o sangue e não obedecesse a Deus, ia ter a morte do mesmo jeito, mesmo tendo passado o sangue. Então, passa-se o sangue e entra-se na obediência da palavra de Deus. Jesus morreu na cruz por nós, o sangue ele já foi derramado. Resta saber, eu quero passar esse sangue na minha vida e ser transformada pelo amor e pela graça de Deus? Pela sua palavra? Então são coisas que a gente precisa refletir. O sacrifício ele já fez por mim e por você. E esse sangue é o que nos livra da morte eterna. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu a morte quando ele ressuscita no terceiro dia. Então, é esse sangue que naquela época do Egito,
o anjo da morte passou, devastou o Egito, desde os primogênitos de animais até o primogênito das pessoas, mas aqueles que ouviram, que guardaram e que obedeceram a sua palavra, tiveram então ali as suas vidas poupadas do anjo da morte. Ah, mas depois eles futuramente não morreram? Estão vivos até hoje? Não, estão vivos não. Eles morreram, mas morreram na obediência de Deus. É aquela morte ao qual Jesus garante que depois ele vem nos buscar para que a gente tenha vida eterna. Quando a gente fala de morte, nós não estamos falando da morte física, da morte do nosso corpo, porque isso nós sabemos que todos nós vamos passar. Porque Deus instituiu isso lá em Gênesis. E assim é, porque a palavra de Deus se cumpre, mas eu estou dizendo da morte eterna, da morte espiritual. Então nós precisamos passar esse sangue na nossa vida. No versículo 30, a gente vê que Jesus, ele toma, desse vinagre, e aí ele usa a palavra está consumado. Está consumado. Por que Jesus não disse, Pai, terminei, Senhor, eu fico por aqui? Não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele utiliza palavras ali da época. Essa palavra lá naquela época tinha um significado. Quando alguém tinha uma dívida, Quando alguém devia, então era utilizado essa frase para que quando alguém que devia ia lá e pagava a dívida, então a pessoa riscava ali da caderneta e escrevia está consumado. O que é esse está consumado? Está completamente pago. Não resta nenhuma dívida. Não precisa cobrar mais nada, já está pago. É isso. Aqui Jesus está falando para o Pai. Pai, está consumado. Eu já paguei toda a dívida da humanidade. Todo o pecado, todas as blasfêmias, tudo que eles fizeram contra ti, Pai. Eu paguei. Está consumado, Senhor. Está consumado, Pai. Está aqui. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu já paguei tudo. Eu tomei do teu cálice, da tua ira, que o Senhor tinha para a humanidade, mas eles não suportariam. Então, Pai, está consumado. Eu paguei tudo por eles. Olha que coisa tremenda, gente. Jesus já pagou toda a conta por mim e por você. Jamais aguentaríamos a ira do Senhor sobre a nossa vida. Jamais aguentaríamos. E é por isso que Jesus se fez sacrifício por mim e por você. E essas foram as últimas palavras de Jesus. Então ele pagou a minha e a sua dívida diante do Pai. Ei, agora vai. Viva a sua liberdade através do meu pagamento. Eu paguei tudo aqui na cruz. Viva livre do pecado. Seja livre da escravidão do pecado. Seja livre de tudo aquilo, de todo aquele vício que te aprisiona. Bebida, droga, pornografia, jogo, traição, fornicação. Se liberta disso. Eu já paguei a conta. E foi caro. Foi alto o preço, vocês não aguentariam. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo essas palavras para nós. Ele voluntariamente deu a sua vida. Ele voluntariamente pagou o preço. Trazendo para hoje, fazendo uma breve analogia aqui. Imagina você entrar no mercado, pegar um carrinho de compra, encher, colocar tudo e chegar lá no caixa. Você vai passar e aí você vai pagar, cadê o dinheiro? Você perdeu o dinheiro das compras do mês. O seu cartão
por algum motivo foi cancelado e não passa. Você tá ali com aquela dívida imensa, já passou todos os produtos pelo caixa, deu uma conta alta e cadê o dinheiro para pagar? E aí é como se chegasse alguém atrás de você e falasse: não, fica tranquilo que eu vou pagar essa conta aqui para você. Você já parou para imaginar? Eu tô dando eu tô dando aqui uma analogia, uma simbologia assim tão simples, um mercado, sabe? Só para que a gente entenda. Você tá lá com uma conta alta, deu, uma compra aí de 2.000, de 3.000 reais. Você pegou tudo do bom e do melhor e chega alguém ali e fala: não, pode levar, eu vou pagar aqui para você. Ei, cara, se por causa de coisas básicas a gente já ficaria sem ter palavras para agradecer aquela pessoa, imagina aquele que deu a vida por nós. Ele deu aquilo que ninguém pode comprar, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que não tem tesouro no mundo que compre. Ele deu voluntariamente a sua vida para pagar o preço do pecado, para pagar. Ele tomou do cálice da ira do Pai, por mim e por você. Ele pagou toda a nossa conta. E o que é que a gente faz com isso? O que é que a gente vai fazer com essa informação? Poxa, eu não sabia, nunca tinha pensado dessa forma. Pronto. Agora eu dei uma nova maneira, um novo olhar, né? E agora, o que é que você vai fazer com essa informação? O que é que você faz da sua vida todo dia? Você agradece a Ele por essa conta que Ele pagou? Que muitas vezes a gente é mais grato por uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, mas que fez ali um favor pra gente. E às vezes a gente não agradece a Deus, sabe? Que foi o que deu o maior favor, a graça imerecida, né? Que pagou pelos nossos pecados. Então isso fica pra gente meditar, né? Um pouquinho nessa palavra. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, naquela época, no sábado, ainda mais que era de Páscoa, não poderia ficar corpo lá estendido, né? Geralmente, a crucificação, ela era um tipo de morte mais dolorosa que tinha. Então, eles crucificavam, né, as pessoas e deixavam aquelas pessoas ali agonizando, às vezes 2 dias, 3 dias, ali exposto ao sol, com fome, com sede. E segundo alguns relatos, né, alguns estudiosos, diz que dependendo, nem o corpo de lá eles não tiravam, eles deixavam para que as aves comessem, sabe? Era algo terrível, terrível. E aí os judeus já tudo ali inquietos, né? Para que no sábado não tivesse corpo lá na cruz, já era a preparação, já era o grande dia, então eles foram lá, pediram a Pilatos: olha, tá chegando aí o nosso grande sábado, não pode ter corpo lá na cruz. E esses caras foram crucificados recente, então, para ter que tirar eles de lá logo, quebra as pernas, né? Por que essa de quebrar as pernas? Porque as pernas, querendo ou não, mesmo que crucificado, era o que dava ali a sustentação ao corpo. E se as pernas fossem quebradas, eles ficariam mais estendidos, ficariam com mais dificuldade ainda para respirar e morreriam logo, né? Por asfixia, porque eles não aguentariam sustentar o corpo, enfim, e morreria logo. Então eles foram lá e pediram isso para Pilatos. Versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com
como ele fora crucificado. Então a gente lembra que de um lado foi crucificado, né, uma pessoa que havia sido julgada e condenada, era um ladrão, né, um salteador, e do outro lado de Jesus também. Jesus ele ficou no meio, tá? E eles quebraram a perna de quem estava do lado esquerdo de Jesus, depois foram quebrar do que estava do lado direito, ou vice-versa, que aqui não está dizendo a ordem, mas enfim, Jesus estava no meio. E aí, eles quebraram a perna dos dois primeiro, tá? Versículo 36. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou: o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então, vamos aqui. Aí aqui eu vou até o 36, então. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então aqui mais uma vez a gente vê, né, que determinada coisa não foi feito ou foi feito para que se cumprisse as escrituras. Mas voltando aqui, o soldado quebrou as pernas de um, quebrou as pernas do outro, e quando foi a Jesus, ele viu que Jesus já estava morto. Jesus falou, né, aquelas palavras com João: mãe, mulher, olha aí, este é o teu filho. Essa é a sua mãe, cuide dela. Então, ele teve ali, né, aquela preocupação. E aí, por último, a sua última palavra foi: está consumado. Paguei, Pai, tudo. E aí, para se certificar, ele não quebrou nenhum osso, mas para se certificar de que ele já de fato estava morto, então ele vem, né, na lateral e perfura com uma lança. E ali saiu sangue e água, certo? Então, essa questão de sair sangue e água é a prova de que o corpo de Jesus já se encontrava morto, tá bom? E aí, a gente vê ele falando, né? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Então, João, ele foi uma testemunha ocular. Ele não está dizendo algo que alguém disse para ele, que disse para o outro, que disse... Não, ele está relatando algo que ele mesmo viu. Ele mesmo presenciou. E aí, ele é, então, uma testemunha ocular, tá certo? Ele é aquela testemunha ali que, de fato, esteve no pé da cruz. Ele viu, né, quando o romano vai lá com aquela lança. Então, ele está ali vendo tudo, tá bom? E aí, trazendo uma explicação um pouco mais detalhada, né, sobre a cruz, sobre ser açoitado e sobre o sangue e a água. Aqueles que eram açoitados frequentemente entravam em estado de choque hipovolêmico, né? É um termo que se refere ao baixo volume sanguíneo. Então, Jesus, ele já tinha passado por todo esse processo, né? Em outras palavras, pessoas que tinham perdido tanto sangue que entravam em choque. E os resultados seriam: o coração trabalharia para bombear o sangue, que não estava lá. A vítima entraria em colapso ou desmaiaria devido à pressão baixa, né? Os rins deixariam de funcionar para preservar os fluidos corporais e a pessoa sentiria sede extrema à medida que o corpo desejasse reabastecer os líquidos perdidos. Então aqui são as evidências, né, científicas sobre esse estado de Jesus, né, sobre o porquê que sai sangue e água, né?
Então, é interessante até cientificamente a gente estudar sobre isso, que às vezes as pessoas questionam, né? Ah, mas por que disso? Por que daquilo? Então, antes da morte, o batimento cardíaco acelerado causado pelo choque hipovolêmico também faz com que o líquido se acumule, né, no saco ao redor do coração, ao redor dos pulmões. E essa coleta de líquido na membrana ao redor do coração é chamado de derrame pericárdico. E a coleta de líquido ao redor dos pulmões é chamado de derrame pleural. Então, isso explica porque depois que Jesus morreu, um soldado romano lançou a lança do lado de Jesus, né, perfurando tanto os pulmões quanto o coração. E aí é por isso que saiu então o sangue e a água, né? Então aqui Jesus, no caso, ele teve aqui esses dois, né? Tanto acumulou ali na região dos pulmões, quanto acumulou a água ali na região do coração, porque essa lança perpassou ali o corpo de Jesus, tá? Isso é pra gente ter um entendimento. Isso é estudo, né? Não é só a gente vai pegando, né, os apanhados para que a gente vá conseguindo ter uma compreensão geral aqui do que está sendo dito, tá? E aí, quando fala, né, para que se cumprisse as escrituras, e mais uma vez eu vou abrir aqui para vocês, tá? Em Salmo, o livro de Salmo, no capítulo 34, no versículo 20. Eu vou ler aqui para vocês, mas vocês podem também anotar a referência e depois procurar aí na Bíblia de vocês, anotar, enfim, né? Eu gosto bastante de fazer anotações na Bíblia. 34:20, vamos lá, que aqui diz, né? E ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, aqui está falando nesse salmo acerca, né, dos ossos de Jesus. Depois, nós temos também em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46, ainda lá na primeira Páscoa. Lembra, a gente já leu aqui um pouquinho, né? Nós lemos o versículo 22, falando aqui do hisopo, e agora nós vamos lá para o versículo 46, que diz: nenhuma casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei ossos. Então aqui é quando foi instituída a primeira Páscoa, que estava falando que cada família deveria levar o cordeiro para sua casa, deveria aquela família comer o cordeiro, né? Não poderia ser comido no outro dia. E aqui tem uma outra coisa, não poderia ser quebrado nenhum osso desse cordeiro. Então, Jesus, ele era o cordeiro, então não poderia ser quebrado nenhum osso dele, para que se cumprisse as escrituras. E aí, lá em Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. Vou abrir aqui para ler para vocês. Caso vocês queiram procurar aí, Zacarias 12, 10. Vamos abrir aqui. Diz assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Então, esse transpassaram está se referindo aqui a Jesus, quando ele foi transpassado por essa lança, né? Ele foi ali
furado, foi transpassado. Então, ele está falando sobre a casa de Davi, né? Que Jesus, ele é da descendência de Davi. Então, lendo novamente todo, Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui também, né, é uma passagem que está relacionada então com Jesus, né? E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Então é essa que eu acabei de ler, que é Zacarias 12:10. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E aí, aqui no versículo 38, a gente vê um discípulo que andava em segredo. Ele era discípulo, mas era em segredo, porque ele tinha medo dos judeus. Quantos de nós tem assim hoje? Eu sigo a Jesus, mas é escondido, viu? Ninguém pode saber. Quantos? Quantos? Muitos. Jesus, ele no início também, ele se manteve ali, né? Um tempo sem aparecer, mas no tempo determinado por Deus, ele revela ali então o seu ministério. E aqui, possivelmente, era uma estratégia, né, de José de Arimateia, mas assim, o ideal é que a gente não seja um seguidor de Jesus oculto. O ideal é que a gente seja um seguidor de Jesus que fale, porque a gente precisa falar da palavra dele para outras pessoas, precisamos alcançar mais vidas, precisamos que mais pessoas conheçam desse amor, mais e mais e mais. Como é bom se sentir amado. Então, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Nicodemos aqui é aquele que aparece lá em João, no capítulo 3, né, onde eles têm aquele diálogo sobre nascer de novo, né? Nicodemos, ele vai também à noite para que os judeus não o vissem, né, indo falar com Jesus, e ele ia escondido também, tá? E Jesus tem ali uma conversa bem interessante com ele. E se você não viu esse estudo, tá aqui gravadinho também. Depois você volta lá e olha. E aí, né, José de Arimateia e Nicodemos, né, foram aqueles que aceitaram cuidar do corpo morto de Jesus, porque Jesus já estava morto, né? Ele foi transpassado, saiu já, nós já vimos a explicação científica. Então eles estavam ali depois que Jesus já tinha morrido, estava ali o corpo. E talvez poucos ali daquela multidão que o seguia, de multidões por onde Jesus ia, o seguia, né? Só faltava não dar para passar. Daquela multidão, acho que poucos quiseram saber do corpo morto de Jesus, porque ali estava só o corpo. Já não tinha mais milagre para oferecer, já não tinha mais benefícios para trazer.
Quem é que quer, né, cuidar do corpo morto, quando não vai ter mais benefício de nada, não vai ter mais cura, não tem mais milagre, não tem mais nada. Tá ali, acabou, só o corpo. Mas Deus, ele sempre levanta pessoas, no caso aqui, Nicodemos e José de Arimateia, tá? E eles quiseram cuidar do corpo morto de Jesus. Eles levaram, né, mirra, aloés e tudo o que se precisava do bom e do melhor para fazer a preparação do corpo de Jesus. Trazendo hoje, né, trazendo para cá, para o nosso mundo real, né? Aqui nós estamos falando do espiritual, que é real também, tá? O mundo espiritual é real, mas trazendo para cá, para o nosso humano, quem é que simboliza, né, o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo hoje? Tirando o corpo físico dele, ao qual a gente está falando aqui na passagem. O corpo de Cristo representa a igreja. A igreja representa o corpo de Cristo. E quem é que quer cuidar, né, de um corpo morto? Uma igreja morta, apática, povo que já está indo só por ir, que ninguém se lembra de Jesus, que ninguém tá nem aí. Não, eu vou porque hoje é domingo, não tem nada para fazer. Não tá passando jogo, não tem novela, tá, é domingo, eu vou. Quem é que quer cuidar do corpo morto? Né? Então, Deus, ele sempre levanta pessoas dispostas para cuidar do corpo, né, de igrejas mortas. E para que ela ressuscite e viva para viver os próximos capítulos da história. Então, que eu e você, né, Deus, ele chama hoje pessoas, ei, tá aqui, eu tô te alimentando na minha palavra, mas será que é você que vai ajudar a cuidar do corpo morto de Jesus? Aquelas pessoas que estão ali desfalecidas, que não tem nada para nos oferecer, assim como o corpo morto de Jesus também não tinha. Mas teve 2 homens, entre tantas multidões, teve 2 homens que foram lá e foram pedir o corpo morto. Foi lá, rogou a Pilatos, no versículo 38, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Por favor, Pilatos, me dê aí o corpo de Jesus, cara. Ele, né, eu tenho um apreço aí por tudo que ele fez. Deixa eu levar, por favor. E aí Pilatos, tá bom, é só um corpo, já morreu mesmo, leva. Sabe? E eles fizeram a melhor preparação ali para aquele corpo morto. Versículo 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E aqui a gente vê, né? Eles foram preparar o corpo, prepararam com o que tinha de melhor. Um homem foi lá brigar por aquele corpo, sabe? Ele foi preparar aquele corpo para que ele tivesse, né, o maior cuidado possível. Era uma forma de gratidão por tantas coisas que Jesus já tinha ensinado. E olha que esse Nicodemos, ele era também um dos chefes ali do judeu, né? Ele tinha um grau bom de instrução. José de Arimateia também. Aqui nós não estamos falando de pessoas leigas que não conheciam a palavra, não. Aqui estamos falando de pessoas que eram estudadas, tá? E que a gente tenha isso no nosso coração. Que a gente cuide
do outro. Ainda que ele não tenha nada para nos oferecer, mas cuide, né? Cuide. Aqui é claro que Jesus não vai ficar morto. Vão ser cenas, né, do próximo capítulo, que já é o capítulo 20. Vai ficar para o próximo estudo. Vamos aqui às imagens. Aqui Jesus quando foi chicoteado, né? O estilo de chicote, a cruz. Aqui é o Monte do Gólgota, né? O Monte Caveira. Aqui é uma breve comparação. Aqui falando sobre o espaço em qual o governador ele costumava ali julgar. A placa, né? E as 3 inscrições aí em grego, latim e romano. O que significa aqui? A plaquinha, né? Que a gente vê acima da cabeça de Jesus. Aqui o momento quando Jesus ele olha, vê sua mãe ali e vê João, né? E ele tem essa preocupação. Aqui é a posição em que Jesus foi crucificado, né? Ele no meio, mais 2, né? Um de cada lado. E aqui o pedaço que eu estava falando para vocês sobre o isopo. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado Jesus, disse: está consumado. Então, a gente vê aqui o que é isopo, né? Para a gente ter uma profundidade maior. Isopo é uma planta citada na Bíblia, que era utilizada, né, em rituais de purificação pelos judeus. Por terem folhas que absorvem o líquido, o isopo era amarrado em forma de molhos, né, e utilizado como uma espécie de brocha. Era muito utilizado para aspergir, respingar líquido, água, sangue ou vinagre, né? A textura do isopo é semelhante à folha de hortelã, ásperas e com bom aroma. Devido a essas características, o isopo era utilizado em rituais de purificação, no tratamento de leprosos, né? Na preparação de cadáveres para o sepultamento e entre outras utilidades. Então, esse aqui é o isopo que a gente vem citando aí, né? Citado lá em Êxodo, no capítulo 12, e é citado aqui também. Para você ver que tudo desde o início vem se cumprindo, desde a primeira Páscoa, né? Não é à toa que é usado o isopo, e aqui também o isopo aparece com Jesus, porque não é uma coincidência, é algo que fazia parte do plano de Deus. Aqui o momento em que ele foi transpassado, tá? Aqui eles retirando então ali o corpo já desfalecido, né? O corpo morto, para que eles pudessem então cuidar e colocar ali naquele sepulcro. Vamos orar, né, por esse estudo. Deus, somos gratos a Ti, Pai, pelas Tuas palavras, pelos Teus ensinamentos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça imerecida na nossa vida, Deus. Te agradecemos, Pai, por mais um momento de estudo, por mais um dia em que aprendemos mais com a Tua palavra, por mais um dia em que fomos edificados, que fomos alimentados pelo Teu amor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse sacrifício da cruz. Obrigado por esse amor, por essa graça imerecida. Que nós venhamos nos render cada vez mais a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, eu também peço uma bênção especial para cada casa, cada lar, na vida de cada pessoa, Senhor, que dedica o seu tempo, às terças-feiras, para estudar, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, nós vivemos em um tempo onde as pessoas, tudo tem que ser muito rápido, vídeos curtos, tudo curto. Então, Pai, se essas pessoas estão chegando aqui até o final desse vídeo, é porque de fato elas estão com sede de Ti. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor as abençoe, abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a casa de cada um, Senhor. Desde já, eu lhe agradeço por tudo
em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações de vídeos novos no canal. Deixe o seu joinha para eu entender aí que você tá conseguindo entender, que você tá gostando do vídeo, do tempo, enfim. E caso essa palavra tenha falado com você, você também pode deixar escrito aqui nos seus comentários abaixo. Seu comentário pode edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Você pode deixar aí de repente um testemunho ou algum complemento. Pode escrever aqui abaixo nos comentários, que eu vou ficar muito feliz e com certeza vou responder cada comentário feito, tá bom? Lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós temos vídeo novo no canal. E no decorrer da semana, fiquem aí ligadinhos que a qualquer instante pode surgir aí, então, um vídeo novo no canal de oração e de explicações, de breves, meditações, tá bom? Muito obrigado novamente. Não esqueçam aí de compartilhar e edificar a vida de outras pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!